Bom dia, galera massa do nono ano. Coisa boa estarmos juntos. Mais uma semana. Que Deus os guarde, que Deus os abençoe, né? E que tenhamos aí uma aula produtiva. Amém, né? Meus amores, olha só. Hoje nós vamos falar sobre a unidade 2 do livro 3, Patrimônio Cultural e Arquitetura Modernista. No entanto, como eu disse a vocês, né, eu não vou fazer a leitura novamente, porque eu já dei esse tempo para vocês na aula passada, tá bom? Então, aqui na página 129, eu vou ressaltar os pontos mais importantes e eu espero já que vocês tenham na mão um marca-texto, que daí vocês já vão grifando as partes que eu vou mencionando, tá bom? E aí eu vou explicando também, mas eu não farei a leitura, até porque é um texto grande. Se eu fosse fazer a leitura e tudo mais, a gente ia ter um vídeo de 1 hora, mais ou menos, e não é o intuito aqui, enfim, vocês entenderam, né? Bora lá. Bom, gente, como nós já estamos estudando algumas vanguardas europeias, todas elas vocês viram que se originaram na Europa, porque na época a Europa era aí o espelho aí para o mundo, tá certo? Então, o modernismo surgiu na Europa, graças aí as mudanças industriais e sociais, né? Foi o que impulsionou realmente o modernismo. Isso lá no final do século XIX e no início do século XX, tá bom? Então, nasceu na Europa e foi movido aí pelas mudanças sociais e industriais da época, certo? Isso lá na Europa, ok? Isso aí é interessante vocês grifarem aí no primeiro parágrafo, tá? No segundo parágrafo já vai dizer o seguinte, que aqui no Brasil as coisas foram diferentes. Não ascendemos para o modernismo por conta de problemas sociais, tá? Mas o processo de industrialização, tudo que envolvia a modernidade, novas ideias, né? Chegaram até o nosso país. Então, a industrialização e essas concepções aí de novas ideias, de um novo olhar, é que trouxe aí o modernismo para o Brasil, certo? E graças a essa vanguarda, e principalmente na arquitetura, nós somos referências aí, né? Nível mundial em arquitetura moderna, né? Tivemos pessoas que contribuíram imensamente aí, como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, que foram as pessoas que vocês pesquisaram na aula passada, certo? Bom, vamos colocar aí o livro na página 130. Vamos lá, gente. Na página 130, o subtítulo vai ser o seguinte: Modernismo na Arquitetura Brasileira. Então, na página 129, nós vimos aí quando iniciou na Europa, por que surgiu aqui no Brasil, e agora nós vamos nos aprofundar no modernismo na arquitetura brasileira, certo? E aí, nós temos aqui uma casa que foi de Gregory Warshawicz, negócio assim, o sobrenome dele, que é bem difícil. Foi a primeira construção modernista aqui no Brasil, obviamente em São Paulo, porque nessa época de 1928, o pico de industrialização, o polo industrial era São Paulo, não é? Como continua sendo uma das características aí dessa cidade, deste estado, ok? Então, ela foi projetada aí por esse arquiteto russo, Gregory. Ele também foi o responsável pelo manifesto aí a favor do modernismo na arquitetura no Brasil. E esse manifesto ele foi publicado em 1925, né? E digamos que toda a inspiração dele para fazer essa casa modernista, o qual ele deu o nome, foi inspirado aí na Belle Époque parisiense. E o que é essa Belle Époque? Essa Belle Époque é o seguinte, na Europa
ali em meados do século XIX, final do século XIX, bombava aí uma efervescência cultural muito grande e só teve fim realmente quando eclodiu aí a Primeira Guerra Mundial. Então, essa efervescência cultural trouxe muitas inspirações e muitas composições, e inclusive foi o que inspirou aí o arquiteto russo Gregory Varshavsky, que é esse nome bem difícil, a construir essa casa modernista, como o próprio nome diz, né? Aí você vê aí essa construção, ela é bem diferente da época, né, de 1928. Se você dá uma pesquisada aí, construções de 1920, você vai ver que foge totalmente, né, do normal da época, certo? E aí embaixo da casa modernista vai falar um pouquinho sobre o desejo que o modernismo tinha e o da arquitetura também, de romper com o academicismo. E o que é o academicismo? O academicismo seria o que? Deriva de uma escola de artes, onde tem duras regras aí, rígidas, regras rígidas, né, para execução, para também ser considerado algo objeto de arte. E no caso também a arquitetura passava por esse academicismo também. Então era um dos desejos dos modernistas acabar com isso, né? Deixar que a criatividade, esse conservadorismo da época fosse rompido, né? E a Semana da Arte Moderna trouxe uma eclosão muito forte de liberdade nesse sentido, tanto musical, como arquitetônico, como literário, como artisticamente, né, falando. Esse movimento foi um dos movimentos que mais repercutiu, assim, no nosso país, que ganhou força mesmo, né, o modernismo ganhou a força mesmo, eclodiu em todas as áreas, como eu falei para vocês, certo? E aí é isso que vai dizer aí o terceiro parágrafo. E aí, no quarto, ele vai falar exatamente aí sobre as características dessa casa modernista, né? E aí a gente vai conhecer um outro arquiteto, agora ele é francês, Le Corbusier, né? Esse cara foi um nome também muito importante, porque ele serviu de inspiração para o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer. Então, o Le Corbusier, ele foi um cara de grande importância aí para o modernismo brasileiro, porque ele se tornou referência aí desse movimento, tá? E vamos lá. Os projetos do Le Corbusier, eles prezavam pela funcionalidade, ou seja, não era só para ser belo porque tinha que ser belo, ele tinha que ser útil, tá? Ele tinha que servir para alguma coisa. Tanto era voltado para a funcionalidade, quanto aqui está dizendo no livro de vocês, o racionalismo. E o que é o racionalismo, né? Digamos que assim, é a exploração aí dos materiais, que está dizendo aí vidro, ferro, concreto, né? Ele queria uma regularidade, uma simetria na construção, tá bom? E claro, quando fala de racional, é justamente isso, uma funcionalidade para algo, né? Então, esse cara, ele era bem diferente por conta disso. Ele também foi o precursor do sistema de pilares, mais conhecido como pilotes. É um monte de coluna que sustenta aí a construção, bem diferente aí, bem ousado para a época, tá? E aí vai dizer que Le Corbusier foi referência aí para Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, tá? Bom, no mais, agora nós iremos para a página 131. Bom, minha gente, aqui na página 131 vai dizer o seguinte, o encontro aí de Lúcio com
JK e JK com Oscar Niemeyer, né? Bom, vamos lá. Lúcio Costa, ele acabou sendo convidado para participar de um projeto e aí ele ganhou visibilidade por conta desse projeto, porque realmente foi algo bem interessante. O nome desse edifício é Edifício Gustavo Capanema, né? E ele acabou ganhando aí um apoio do Juscelino Kubitschek, né? Até porque Juscelino ele tinha aí um espírito moderno, né? Tanto que o lema dele era avançar 50 anos em 5. Ele foi o grande responsável aí pela industrialização, a turbinação da industrialização no nosso país nesse momento. Essa efervescência aí era muito latente, né? Vocês já devem ter visto isso em história. E Lúcio Costa acabou fazendo alguns trabalhos, né? E quando o Juscelino... quando o Juscelino conseguiu aí a prefeitura, Lúcio Costa também chamou Oscar Niemeyer para participar de alguns projetos. E aí os dois acabaram fazendo assim, tipo uma parceria, tipo Batman e Robin, né? Aquela coisa assim. E em 1940, quando o Juscelino realmente tomou posse da prefeitura de Belo Horizonte, ele acabou aí, convidou Oscar Niemeyer para fazer alguns projetos, né? Então tem aí o conjunto da arquitetônico da Pampulha, tem o edifício Niemeyer, que é sensacional, um negócio cheio de curvas, como tá aí no livro de vocês, né? Fez a biblioteca, enfim. E aí, quando o JK foi aí presidente do Brasil, o projeto de Lúcio Costa foi o vencedor ali para revitalização, a reestruturação de Brasília, que a capital ia deixar de ser Rio de Janeiro e ia se tornar Brasília como é até hoje. E Lúcio Costa acabou convidando Oscar Niemeyer para contribuir com esse projeto, e aí vocês já sabem o resultado final, né? Grandes construções, extremamente modernas, extremamente incríveis, lindas de se ver, e cartão postal aí do nosso país, um dos, né, cartões postais do nosso país. Mas assim, no mais é isso que está dizendo aí a página 131, certo? E aí a gente vai colocar aí na página 132. Bom, galera, e aqui vai falar do MASP, que é um museu de arte de São Paulo, chamado Assis Chateaubriand. Nossa, hoje eu tô enrolando tudo. Chateaubriand. Esse museu, ele é maravilhoso. Infelizmente eu fui poucas vezes nele, mas ele tem obras muito interessantes e inclusive teve uma do Egito que eu fui, logo quando trouxeram as peças do Egito, e o espaço é maravilhoso, a construção é incrível, esses espelhos iluminam de uma forma muito sutil o espaço, olha, é maravilhoso. Enfim, é só indo para você enxergar os pormenores que Oscar Niemeyer pensou aí no projeto desse museu, tá? E aí, aqui ele vai falar dos detalhes, né, desse museu, que é o que eu já acabei de dizer para vocês. E aqui também vai falar sobre Brasília, que, obviamente, tomou corpo, ganhou forma no governo de Juscelino Kubitschek, né? O processo, aí aqui vai falar do processo de execução desse projeto, né? Vai falar aí exatamente que Lúcio Costa ganhou aí o concurso para ser contratado aí, digamos, para essa empreitada, né? E ele, sendo muito gentil, acabou convidando Oscar Niemeyer, né? E vai falar que essas construções revolucionou o cenário de urbanismo no nosso país, né? As construções depois disso nunca mais foram as mesmas.
Cada dia mais a gente vê a modernidade, né, a funcionalidade de Le Corbusier presente, né, nessas obras modernistas, nessas construções modernistas. E aí ele vai falar na página 133, aqui vai dizer as obras que Oscar Niemeyer ficou responsável de executar o projeto, né? Aí aqui vai falar que ficou os prédios da Esplanada dos Ministérios, o Teatro Nacional, a Catedral de Brasília, a Universidade de Brasília, entre outros. Mas o que a gente não pode deixar de mencionar é que Oscar Niemeyer foi um arquiteto das curvas, né? Todas as obras deles você vai ver curvas sinuosas, você vai ver praticamente o improvável, né, na construção. E isso é uma característica muito própria do Oscar Niemeyer, certo? Passemos adiante, então vamos para a página 134. Bom, aí aqui vai falar sobre, na página 134, sobre uma parceria que infelizmente quase não é mencionada, né? O desenho de Lúcio Costa mais o trabalho, né, as criações de Oscar Niemeyer fizeram de Brasília hoje recebeu um título, né? Não hoje necessariamente, mas que já Brasília é considerado um patrimônio cultural da humanidade, né? Graças aí à junção desses dois caras, o desenho e os projetos de Oscar Niemeyer também. Então, que infelizmente se ouve falar muito somente de Oscar Niemeyer. Não que ele não mereça o crédito, obviamente, sensacional as obras dele, mas pouco se fala do Lúcio Costa, né? Tenho certeza que vocês não conheciam até se deparar com um livro didático aí de vocês, tá? E aí, tem um jogo rápido aí que depois vocês resolvam. Tem embaixo aí linhas e formas de Oscar Niemeyer. Como eu falei para vocês, as curvas é parte do Oscar Niemeyer, né? E tem um poema aqui que vai dizer para vocês exatamente a concepção o quanto essas curvas o atraía, tá? Então ele diz assim: poema da curva. Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas nuvens do céu, no corpo da mulher amada. De curvas é feito todo o universo curvo de Einstein. Então, esse poema foi escrito pelo Oscar Niemeyer e mostra, né, exatamente a visão dele sobre as curvas, né? E o nosso país realmente é um país extremamente cheio de curvas, né? A curva da natureza, das nossas montanhas, do rio, do curso do rio. As mulheres brasileiras são conhecidas realmente pelas suas curvas acentuadas, né? Então, tudo isso ele colocou aqui no poema da curva e explicou exatamente por que todos os seus projetos tinham essas curvas. Por que ele era tão fissurado nisso? Então, ele explicou aqui no poema o porquê. Eu acho que todos vocês entenderam, né? Bom, o que eu vou pedir para vocês grifarem aqui? Eu vou pedir para vocês grifarem tanto o segundo parágrafo da página 135 como o terceiro parágrafo, tá? Aqui no segundo parágrafo, ele vai tratar do quê? Ele vai falar sobre os contornos, as paisagens, as obras, né? Bom, esses dois parágrafos eu acho que eu vou ler para dar um parâmetro melhor para vocês. Espera aí. Os traços dos desenhos de Niemeyer se transformaram em realidade pelo uso do concreto armado em suas obras. Suas curvas tropicalizaram a arquitetura moderna, trouxeram as linhas da paisagem e do povo brasileiro
para os contornos sensuais e surpreendentes de suas construções. As obras do arquiteto surgiram de um desenho sintético que privilegia a forma e a existência estética. Niemeyer fazia arquitetura para o povo, para que qualquer pessoa pudesse ter no ambiente da cidade uma experiência que o retirasse do cotidiano. Uma experiência estética que abrisse a possibilidade para viver o extraordinário. Minha gente, isso aqui é lindo, né? Que realmente as grandes obras dele, ele fez muitas obras de acesso ao público, os museus, as bibliotecas, inclusive em Brasília, os espaços onde os políticos estão, né, é um espaço público que podemos adentrar. Então é exatamente isso, ele fazia arquitetura para o povo e com as características do nosso povo, e isso realmente é viver o extraordinário, concordo com ele. E no terceiro parágrafo diz o seguinte: Niemeyer protagonizou, vocês estão vendo que hoje eu tô com a batata quente na boca, né? Uma vertente da arquitetura moderna que evidenciava a expressão plástica. Isso quer dizer o seguinte, que ele valorizava a composição, o todo visual e a forma da arquitetura, assim como acontece em uma obra de artes visuais. A ele interessava tanto as pesquisas de Le Corbusier quanto as curvas hipnóticas presentes no barroco brasileiro. Entre as obras do arquiteto, destacamos a Igreja de São Francisco de Assis, em Belo Horizonte, Museu de Arte Contemporânea, no Niterói, Rio de Janeiro, Centro Niemeyer, Avilés, Espanha, sede do Partido Comunista, Paris, na França, Edifício Copan, isso é em São Paulo, e Edifício Niemeyer, Belo Horizonte, Minas Gerais. E ainda aqui fala que ele foi original, que as obras dele têm expressão plástica e arquitetônica, originalidade, e isso vocês já puderam bem que observar, certo? E agora, sem mais delongas, vamos às nossas atividades de hoje. Esse poema curva dele é realmente maravilhoso, né, minha gente? Eu adorei. Bom, nós vamos hoje findar esse capítulo, ou seja, nós vamos fazer as atividades propostas, tá? A partir da página 136. Então, faremos a página 136, 137, 138, 139, tá? E eu quero tudo, eu quero item tarefa, eu quero tudo bonitinho, tudo que tá aqui pedindo figurino, certo? Então eu vou deixar especificado aqui no final do vídeo, mas eu já disse as páginas que nós faremos hoje em aula, ok? Não deixem nada para depois, minha gente. Vamos parar de acumular lições, né? Para que a gente possa aí ter um respiro. Então, vamos aproveitar o tempo de aula, beleza? Vou colocar aí no final. Dúvida, vou estar online. Cheiro no coração.